Muito bem, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Jeremias, no capítulo 30. Nesse capítulo que nós vamos meditar agora, abra a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura dele. Diz assim, eu vou ler todo o capítulo, é um pouquinho comprido, 24 versículos. Quero que você entenda bem o que o profeta está falando aqui, para a gente poder tirar as lições para a nossa vida nessa noite. Jeremias 30 começa dizendo assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Assim diz o Senhor. Seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para sua ferida e não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados, e despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor. Sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Vamos orar mais uma vez?
Curva a sua cabeça aí onde você está e vamos pedir para o Senhor nos abençoar. Nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Nós queremos agora ouvir a Tua voz. Usa isso que nós lemos e aplica a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos ao nosso coração, para que nessa noite a gente saiba claramente aquilo que o Senhor está querendo nos dizer, aquilo que o Senhor está querendo que a gente faça, qual atitude que o Senhor quer que a gente tenha. Abençoa a gente nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês, da mensagem. Bem, a semana passada eu dei início a essa série chamada Dias Melhores Virão. Se você não ouviu essa primeira mensagem, ela está lá no canal da igreja no YouTube, né, já editada, só com a mensagem, não com o culto inteiro. Mas o título dessa série é o que eu creio, que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Ainda nós não vivemos o melhor de Deus para nós. Eu concordo com as palavras do sábio Salomão, quando ele diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, ele diz o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Eu creio que ainda não estamos vivendo o fim das coisas. Nós estamos vivendo o meio, nós estamos no meio do processo, nós estamos na metade do caminho. E no meio tem tempestades. Faz parte do processo a gente ter que lidar com provações. Na metade do caminho tem deserto muitas vezes. Mas como a minha intenção com essa série é fazer você tirar os olhos dos seus problemas, das suas dificuldades e colocar os olhos nas bênçãos de Deus, naquilo que Ele está fazendo, já está fazendo na sua vida e principalmente naquilo que Ele vai fazer. Eu disse semana passada que você não vai conseguir ver Deus te fazendo bem se você enxerga apenas o presente. Se você está com os olhos sobre as dificuldades que você está enfrentando nesse momento, seja por causa do desemprego, seja por causa de uma doença, seja por estar lidando com situações desgastantes, se você olhar somente para essas situações, você não vai conseguir ver Deus agindo ao seu redor. Por isso, coloque os seus olhos sobre as promessas de Deus para você, né? Promessas de que estaria contigo todos os dias, promessas de que supriria as suas necessidades, promessa que passaria com você quando você estivesse passando pelo vale, promessa de que tudo quanto você pedisse ao Pai, em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus, Ele te daria. Então, coloque os teus olhos sobre as promessas e não sobre os problemas. A segunda coisa que eu disse semana passada é que você não vai conseguir ver Deus te fazendo bem se você observa apenas o que Deus tira. Então, foi o nosso segundo ponto, né? Você não vai conseguir ver Deus te fazendo bem se você observa apenas o que Deus tira de você. Talvez 2019, 2020 foi o ano em que você perdeu o emprego, né? Você perdeu clientes, você perdeu o carro, o cônjuge, o namorado, alguém querido. Você talvez tenha perdido a grande oportunidade da sua vida, né? Durante o ano passado ou esse ano que começou. Mas se você ficar se lamentando, se você ficar sofrendo com isso, você vai acabar caindo em pecado, responsabilizando Deus por conta dos seus problemas, por causa das suas perdas. E eu queria que você observasse não o que perdeu, não aquilo que você perdeu nesse período, mas o que você ganhou nesse ano que passou, o que você ganhou nesse ano, nesse início de ano. Talvez você ganhou paciência, tendo que lidar com uma situação, tendo que lidar com uma pessoa. Você pode ter aprendido a depender exclusivamente de Deus e não da estabilidade financeira, não da sua própria força. Você pode ter ganhado fé, né? Os momentos de medo, de dificuldade e de incerteza
exercitaram a sua fé em Deus e hoje você está preparado para lidar com coisas maiores. Então não olhe aquilo que você perdeu, olhe aquilo que você ganhou. A terceira coisa que eu disse semana passada é que você não vai conseguir ver Deus te fazendo bem se você espera apenas coisas materiais. A teologia das igrejas neopentecostais tem nos levado a pensar que Deus está nos abençoando apenas quando nós temos carro, quando nós temos casa, quando nós temos dinheiro. A teologia das igrejas conservadoras vão nos dizer que bênção de Deus é salvação em Jesus. Eu particularmente acredito que existem muitas outras coisas que são bênçãos de Deus para nós, além das coisas materiais e além da nossa salvação. Vou te dar um exemplo, né? O nascimento de um filho. O prazer e o privilégio de ser pai e mãe é incomparável com qualquer outra bênção material. Um outro exemplo, o prazer de ser avô, de ser avó. Esse prazer é incomparável com qualquer outra bênção material. Existem bênçãos que não são comparáveis com viagens, com casas na praia, com carro zero, com dinheiro no banco. Por isso, o primeiro desafio dessa série de reflexões foi tentar fazê-lo enxergar que Deus está lhe fazendo bem. Você talvez não esteja vendo, mas Deus está te fazendo bem. Hoje eu quero, a partir desse texto que nós lemos, de Jeremias, no capítulo 30, eu quero falar um pouquinho sobre um outro aspecto. Talvez a gente tenha uma compreensão errada, né? O contexto desse capítulo é o mesmo da semana passada, do capítulo 24, que nós estudamos. O povo estava enfrentando enormes dificuldades. Falta de chuva, falta de comida, temor, porque o exército da Babilônia, o exército da maior potência da época, estava se aproximando e eles sabiam que a Babilônia era muito mais poderosa que Israel. Israel era muito pequena diante do poderio da Babilônia. A maioria das pessoas estavam apavoradas diante da situação que eles estavam vivendo. O texto vai descrever esse temor, nós lemos esses versículos, o verso de 4 a 6, vai descrever esse temor da seguinte forma. Olha o que diz aí os versículos 4 a 6. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? O momento que eles estavam passando era de extremo pavor. Os homens estavam sofrendo de tal forma, sofrimento emocional, medo, ansiedade, que isso era descrito como eles sentindo dores como de parto. Eu não sei, talvez você já viveu uma situação dessa, né? Medo terrível diante de alguma doença, uma dor insuportável por ter perdido alguém querido, um pai, uma mãe, um filho, né? Uma ansiedade incontrolável gerada por não saber o que fazer diante de uma circunstância que se apresenta. Aqueles momentos em que nós não sabemos que decisão tomar, como sair daquela situação, o que será de nós em breve. A gente sente como se estivéssemos sentindo dores de parto. Sabe aqueles momentos que nós não temos mais esperança nenhuma? Parece que tudo foi pelo ralo. Você se sente sozinho e não vê nada que possa ser feito para aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Aí você fica depressivo, você quer ficar na cama o dia inteiro dormindo, você se consome de angústia. Esta era a situação daquele povo. Era essa a circunstância que eles estavam vivendo. Mas aí, diante disso, Deus fala para o profeta: Jeremias, escreve num livro essas palavras, que está aí começa no versículo 3. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. Certamente vêm os dias
em que mudarei a sorte do meu povo. Aquele povo já estava vivendo uma situação bem complicada e Deus havia anunciado através do profeta que iria piorar, que eles seriam agora levados para o cativeiro babilônico. E eu imagino aquelas pessoas pensando assim: como nós somos azarados. Não chega as dificuldades que nós enfrentamos, não chega os saques que nós estamos passando e ainda seremos levados para uma terra desconhecida. Por que Nabucodonosor não vai destruir o Egito? Por que nós fomos os escolhidos? É muito azar. Você já pensou assim? Que você é um azarado? Você já pensou assim, como eu sou azarado? Fui ficar doente logo agora que arrumei um emprego novo, eu já vou ser mandado embora de novo. Ou então, você já pensou, já disse para si mesmo assim, minha TV furou, minha TV pifou, furou o pneu do meu carro, logo agora que a firma cortou as horas extras, que azar! Que azar é esse? Eu não sei se você é do tipo supersticioso, que não passa embaixo de escada, que não deixa gato preto cruzar a sua frente, que na virada do ano você usa roupa branca ou usa roupa amarela, né? Dependendo do que você espera para o novo ano. O que eu sei é que em alguns momentos nós nos achamos azarados, mesmo que não façamos uso dessa palavra azar. Situações como essa, uma pessoa entre 100 iria ser mandada embora da empresa e você foi o escolhido. Que azar, hein? Que azar o seu. Ou então, todos na sua classe saíram de férias mais cedo, mas só você ficou, porque você tirou nota vermelha em matemática. Que azarado que você é. Ou ainda, todos os jovens da igreja estão namorando, menos você. Você está sem sorte mesmo. Ou pior, toda a sua família saiu de férias, foram para a praia, viajaram para visitar os parentes no interior e só você ficou porque tinha que trabalhar. Tremendo azar, tremendo azar. Esse era o sentimento do povo de Israel. Eles pensavam, nós somos uma nação pequena, nós somos uma nação sem muitos atrativos, nós não temos muitas belezas naturais como na Pérsia, nós não temos mega construções como no Egito, é pura falta de sorte. No mínimo, Nabucodonosor estendeu lá um mapa mundi na parede, pegou um dardo e pensou, eu vou jogar esse dardo e aonde ele parar naquele mapa vai ser a próxima nação que eu vou invadir, e caiu justamente em Israel. Que tremendo azar esse de Israel. Diante desse povo que estava se achando super azarado, por 2 vezes, Deus diz, eu mudarei a sorte deles. No versículo 3, e depois Deus repete no versículo 18. Eu mudarei a sorte deles. Entretanto, antes que isso aconteça, que a maré de azar vá embora e chegue a maré de sorte, Deus vai ensinar algumas coisas para aquele povo. Algumas coisas que talvez nós, hoje, século 21, estejamos precisando aprender também. A primeira lição que eu queria trabalhar com a gente nessa noite, tirado aqui desse texto, é que a maioria das coisas desagradáveis que nos acontecem não é por azar, mas pode ser por causa do pecado. Tá? Então, deixa eu repetir aqui. A maioria das coisas desagradáveis que nos acontecem não é por azar, mas pode ser por causa do pecado. Enquanto o povo estava lamentando a sua falta de sorte, Deus chama o profeta Jeremias e diz para ele assim: vai dizer ao povo que não tem nada a ver com sorte ou azar o que eles estão passando. Tem a ver com pecado. Tem a ver com pecado. No versículo 15 diz assim, por que você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você
porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Deus vai citar esse versículo 2 vezes ao profeta. Às vezes eu acho que nós fazemos a mesma confusão. Nós achamos que não estamos tendo muita sorte, quando na verdade nós estamos sofrendo as consequências de viver em pecado diante de um Deus que é santo. Veja esse texto aqui de 1 Tessalonicenses. Então, estou saindo do Antigo Testamento, estou indo para um texto mais novo, mais recente, estou indo para o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos 3 a 7 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Essa área da imoralidade está tão banalizada em nossos dias. É muito comum nós vermos jovens que não param com namorado nenhum. Né? Sabe o que parece? Que a pessoa está fazendo compras no supermercado. Né? Ela passa lá no primeiro corredor e ela pega um produto e coloca dentro do carrinho. Mas aí, mais à frente, ela acha um mais atraente, então ela troca. Né? Passado mais algum tempo, ela troca de novo. E quando ela já está chegando perto do caixa, ela resolve que aquele está muito caro. E ela deixa de volta na prateleira e pega um mais barato. E o que importa mesmo é aquele que vai passar no caixa. Tem gente fazendo isso com o namorado. O fato de a nossa sociedade não considerar namoro um compromisso sério não significa que Deus não enxerga dessa forma. Embora os seus pais não vejam problema em você namorar um hoje e o outro amanhã, Deus não pensa assim. Observem que talvez você esteja vivendo uma maré de azar, que não é azar, é castigo de Deus. Você está em pecado, você está vivendo de maneira imoral, você está dominado por desejos desenfreados, você está se aproveitando da namorada, do namorado. E o apóstolo Paulo assegura: Deus vai te castigar, porque ele nos chamou para a santidade e não para a imoralidade. Da mesma maneira, aqueles que não levam a sério o casamento. O autor do livro de Hebreus vai dizer no capítulo 13, o versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Por quê? Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aí você não honra o casamento e Deus vai tirando a bênção dele da sua vida, da sua família, e você acha que é azar, que é falta de sorte. Não, é pecado. É pecado, você está vivendo em pecado. Nós pensamos que Deus vai ser rigoroso apenas com aqueles que não conhecem a Deus. Nós dizemos assim: coitado do ateu, cuidado do idólatra. Mas o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses, ele fala assim: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Dois grupos são destacados aqui. Um de descrentes e outro de crentes. Uns que não conhecem a Deus e por isso não conhecem o Evangelho, mas outros que conhecem a Deus e conhecem o Evangelho, entretanto não obedecem. Por isso, cuidado, meu irmão. Talvez você esteja achando que está vivendo uma maré de azar, quando na verdade é pecado sobre a sua vida. Está na hora de você se arrepender, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus. Só então Ele mudará a sua sorte. Em segundo lugar, a maioria das coisas desagradáveis que nos acontecem não é por azar, mas pode ser uma correção do Senhor. Sabe quando a gente diz assim, tem que sofrer para aprender? Sim, tem coisas que a gente só aprende mediante o sofrimento.
É verdade, é um fato isso. Nosso coração está tão endurecido para os mandamentos de Deus, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo não consegue mais sensibilizar o nosso coração. Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E Deus estava dizendo através dos profetas que toda a dificuldade que eles estavam passando tinha o propósito de fazê-los mudar de caminho, de fazê-los enxergar seu pecado. O sofrimento deles não era apenas punitivo, mas era principalmente corretivo. O final do versículo 11 diz assim: mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade para a gente poder se voltar para Deus novamente. Para a gente poder reorganizar nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Para a gente poder restabelecer nossas prioridades conforme a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, mais uma vez, diz, capítulo 12, versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, os momentos de deserto na nossa vida não é maré de azar, mas pode ser disciplina do Senhor. Estratégias que Deus usa para fazer a gente parar de ir numa direção, para a gente poder sair desse caminho que nós estamos, para nos fazer deixar de insistir numa determinada coisa, para nos fazer refletir sobre que tipo de vida nós estamos levando. E pode ser uma grande oportunidade para nós darmos uma guinada na nossa vida, para a gente ajustar a nossa vida aos propósitos de Deus. É para isso que vem a correção do Senhor. É para isso que vem a disciplina do Senhor. Às vezes aquela doença, aquele medo, aquela situação difícil, seja simplesmente Deus te dizendo: meu filho, você precisa levar a sério seu relacionamento comigo. Até quando você vai ficar pensando que me engana com essa vida devocional desleixada? Você acha que está enganando a quem com essa pose de santidade? Você pensa que eu não sei que você poderia estar no culto de oração, mas prefere ficar em casa? Você acha que eu não sei que você poderia estar na IBD, mas você não quer aprender o que eu tenho para te ensinar? Meus irmãos, talvez as lutas que vocês estão passando não tenha nada a ver com sorte ou com azar, mas seja Deus te dizendo: acorda, leve sua vida a sério, lembre-se das suas responsabilidades como cristão. Ou se você ainda não é cristão, ainda não assumiu o compromisso, lembre-se que está na hora de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa de fazer corpo mole, deixa de ficar dando justificativas infundadas, pare de fazer promessas e comece a se mexer. Entretanto, se nós não conseguirmos discernir a disciplina, se nós não mudarmos a rota, se o máximo que pensamos é que estamos sem sorte, se nós continuamos sendo rebeldes, a consequência é a punição do nosso Senhor. Capítulo 4 do profeta Amós, Deus vai dizendo que tinha dado ao povo estômagos vazios, ou seja, falta de alimento. Deus havia retirado a chuva, Deus tinha mandado pragas de gafanhotos sobre as plantações, Deus havia destruído algumas cidades, mas que mesmo assim o seu povo não havia se voltado novamente para o Senhor. E aí então o capítulo 4 conclui da seguinte forma: por isso ainda os castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Meus irmãos, quando nós não discernimos a disciplina, quando nós não conseguimos entender a correção do Senhor e insistimos com a nossa rebelião, nós não apenas sofreremos o prejuízo, como nós teremos um encontro com Deus para acerto de contas. E Deus já está nos advertindo de antemão: prepare-se.
Prepare-se para esse encontro. Em terceiro lugar, o último ponto que eu quero destacar é que a maioria das coisas desagradáveis que nos acontecem não é por azar, mas pode ser parte dos propósitos de Deus. E eu sei que saber os propósitos de Deus para nós é extremamente difícil. Entender tudo o que se passa com a nossa vida como parte dos propósitos não é tarefa fácil. Mas a palavra de Deus ao profeta Jeremias foi exatamente essa. Versículo 24, o Senhor diz: a ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. A ira do Senhor, a disciplina do Senhor não se apartará até que ele tenha completado os seus propósitos. As suas lutas não cessarão até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E o propósito dele não é fazer-nos mal. Falamos disso semana passada. O propósito dele não é deixar-nos sofrer com a doença, com o desemprego, com a decepção. Talvez esse seja o processo. Talvez esse seja o meio pelo qual Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus tinha um plano para o povo de Israel. O desejo do Senhor é que eles abandonassem os seus ídolos, os seus deuses, parassem de servir os outros deuses, que se convertessem de coração a Deus, que deixassem de ser meramente religiosos e se tornassem verdadeiros adoradores. No capítulo anterior, Deus havia anunciado os planos dele para o povo. Jeremias, capítulo 29, os versículos 11 a 14, diz assim, ó. Você conhece bem esse texto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Observem que a relação entre o povo e Deus iria ficar mais profunda, iria se tornar uma relação do fundo do coração. Observem que Deus afirma que o seu propósito não era causar dano, mas era fazê-los prosperar, mesmo que agora, no presente, eles tivessem que sofrer. Mesmo que agora eles tivessem que passar necessidades, mesmo que agora eles tivessem que enfrentar os inimigos, mesmo que agora eles tivessem que ser tirados das suas casas. Talvez a sua maré de azar seja Deus cumprindo o propósito dele na sua vida, fazendo você se entregar totalmente a ele e te preparando um futuro. Quem sabe você olha para frente e não consegue enxergar nada de bom para você e sua família. Mas aí então Deus vem e diz para você que os planos dele é te dar um futuro. Sabe quando você olha para uma pessoa e pensa assim, essa não tem futuro. Mas Deus olha e diz, meu plano é te dar um futuro. Meu plano é te dar um futuro. Deus havia dito que mudaria a sorte deles. Mas antes eles precisavam aprender algumas coisas, algumas lições. Eles deveriam examinar se a maré de azar não era a consequência do pecado, não era a correção do Senhor, ou ainda se não fazia parte dos propósitos de Deus. Ao falar dos pecados deles, Deus diz no versículo 12, seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. O que você está fazendo é muito grave. O seu pecado, a sua idolatria, a sua religiosidade, a maneira como vocês têm vivido é algo muito grave. A sua ferida é incurável. Entretanto, se eles abandonassem os seus pecados, se voltassem para Deus, a resposta de Deus a esse ato seria assim, ó, versículo 17, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Olha que coisa tremenda.
Primeiro Deus está dizendo assim, o seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável, mas se você se voltar para mim, eu vou curar as suas feridas. Aquilo que é incurável por você mesmo, é incurável em relação aos outros deuses, mas eu vou curar as suas feridas. Por isso que antes que Deus mude a nossa sorte, nós precisamos abandonar completamente os nossos pecados. A gente precisa se arrepender, a gente precisa se humilhar diante de Deus. Se nós fizermos um autoexame e se confirmado que o azar na verdade é pecado, e se nós abandonarmos o pecado, se nós percebermos que o azar é na verdade a correção do Senhor, e se nós mudarmos a rota da nossa vida e nós voltarmos para o caminho do Senhor, para os propósitos de Deus, né? Se nós entendermos que o azar é na verdade o propósito de Deus, e se nós ajustarmos a nossa vida a esses propósitos, depois que nós fazermos essas correções necessárias, que Deus espera, que são pré-requisitos para Ele mudar a nossa sorte, Deus diz assim: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta ao Senhor. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Os irmãos, aqui, de forma rápida, eu identifico dias melhores para a cidade, porque o profeta está dizendo, Deus está dizendo que essa cidade que iria ser completamente destruída, ela seria reconstruída. Deus promete dias melhores para o povo, que vai se alegrar e vai aumentar em número. Então, naquele momento, a promessa é que eles seriam dizimados, muitos iriam morrer, mas a promessa para o futuro é que eles iriam aumentar em número. Deus faz promessas de dias melhores para os filhos, porque eles vão ter futuro, porque naquele momento eles não conseguem enxergar o futuro. Eles não conseguem enxergar nada de bom. Sabe quando a gente fala assim, coitado dos nossos filhos, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos filhos diante dessa situação? Porque daqui para frente só vai piorar. E Deus estava prometendo, não, eles vão ter um futuro. Deus promete dias melhores para a comunidade, porque Ele está dizendo que ela será firmada. Depois daquele momento onde eles seriam espalhados, Deus iria enraizar aquela comunidade. E essa comunidade, diz, ela seria liderada por alguém bem próxima de Deus. Uma pessoa dentre eles. No versículo 9, o profeta já havia dito que após esse período de disciplina, o povo se voltaria para servir a Deus e a Davi, o rei deles. Só que nós estamos aqui há muitos anos depois da morte de Davi. Davi está no passado, ele já morreu há séculos, que nos mostra que o profeta está, na verdade, apontando para o descendente de Davi. O profeta está apontando para Jesus. Jesus iria liderar essa nação. Jesus iria liderar esse povo. Jesus iria liderar essa comunidade. E o resultado final seria um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em outras palavras, Deus estava trabalhando na vida do seu povo. Deus estava os disciplinando, tirando do coração deles a idolatria, fazendo eles reconhecerem e abandonarem os seus pecados, corrigindo o caminho deles para voltarem para os caminhos do Senhor, orientando a vida deles conforme os planos do Senhor e dessa forma os preparando para a vinda de Jesus. Com Jesus viria os dias melhores. Da mesma forma, meus irmãos e amigos,
Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está usando algumas circunstâncias difíceis para chamar nossa atenção, para nos levar ao arrependimento, para abandonarmos os nossos pecados, para a gente poder corrigir o rumo da nossa vida, para a gente poder se ajustar aos propósitos de Deus, nos preparando para a vinda de Jesus, nos preparando para a vinda do nosso Rei, para a vinda daquele que vai nos liderar. Você pode estar vivendo dias de azar, mas Deus quer te dar dias melhores. Dias melhores. Dias melhores para a sua cidade, dias melhores para você, dias melhores para os seus filhos, dias melhores para a sua igreja. Por isso eu queria encerrar dizendo que dias melhores virão quando nós abandonarmos o pecado, dias melhores virão quando nós, mediante a correção do Senhor, voltarmos para o caminho dele. Dias melhores virão quando nós ajustarmos nossa vida aos propósitos de Deus. Quero dizer que se você fizer isso, se você abandonar o pecado, se voltar para os caminhos do Senhor, se ajustar aos propósitos dele, se você fizer cada uma dessas coisas e crer, você pode confiar a partir disso, que dias melhores virão. Que dias melhores virão para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade. Dias melhores virão a todos nós. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos cantar um último cântico e depois eu vou orar, encerrando o culto dessa noite.